Se meu pai é o gol, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é o gol, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Ô gol, ô Guiara, ô gol, ô Guiara, salve os campos em batalha, salve a sereia do mar. Ô gol, ô Guiara. Não teve muita diferença, não. Os políticos só procuravam a gente quando tinha eleições. Nossa! Aí ele abraçava, ele vestia a camisa que era do centro, ele punha a roupa branca, ele era um político mesmo, entendeu? Não mudou muito, não. E hoje continua a mesma coisa, dá um saquinho de bala nas eleições, e na festa de Cosme e Damião, e vamos indo. Então eu vejo que não mudou muita coisa, não. Ora, a parte cultural, eu acho que nós ganhamos muito, porque naquele tempo a gente cantava na nossa casa, o vizinho era incomodado. A gente cantava no nosso terreiro, era incomodado. A polícia ia fazer o papel dela, né? Proibia a gente realmente direito de religiões. A gente não tinha esse direito. Então hoje nós temos liberdade de religiões. Hoje eu canto na Câmara Municipal, cantamos na Assembleia Legislativa, Casas de Leis, acompanhado de tambores, filhas de santo, vestido a caráter. Então para nós hoje eu acredito que melhorou muito, 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 muito. Hoje nós temos direito de religiões. Olha, eu nasci em 76, né? Eu começo a ter essa vivência com um pouco de conhecimento em 86, assim, né? Que eu falo de 10 a 12 anos, que a vivência já é mais... faz diferença, né? De entender onde a gente está. Nessa época eu lembro que assim eu achava muito bonito ter guias assim, né, no pescoço. O caboclo na seu Tupiaçu a Helena usava muitas guias no pescoço, e aquilo me chamava a atenção. E tinha todo um cuidado da minha família para que eu usasse, porque para mim seria muito natural. E aí eu começo a ter contato com a realidade desse movimento que é avesso à aceitação, não só eu acho que da Umbanda em si, né, mas da religião e da concepção de cultura, da ancestralidade negra, né? Então, assim, nessa época eu não tinha, embora seja uma época de ditadura, né? Eu convivia para explicar esse cuidado. A minha mãe e minha avó contavam que tinha épocas que elas estavam em terreiro e chegavam os policiais a cavalo, invadiam os terreiros, obrigavam a fechar, levavam dirigentes espirituais presos, né? Isso, sei lá, há 10, 20 anos antes de eu nascer, né? Então, eu entendo que nessa época delas, a repressão era muito mais intensa. Eu não pego, no começo do meu processo, eu não peguei diretamente essa repressão, né? Mas
quando isso se torna, eu só tinha esses cuidados, né? Tinha que transitar por esse cuidado. Então, a gente tinha conhecimento de vivência da intolerância religiosa dentro da escola, dentro dos ambientes, né? Minha mãe era funcionária pública e não podia ir trabalhar com uma guia no pescoço, que foi advertida pela chefe e falar, olha, aqui é um lugar público, né? Não pode se exercitar a fé. Só que tinha uma cruz na entrada do serviço dela, assim, na área principal, tinha uma cruz enorme, né? Então, já se entendia toda essa intolerância e aceitação religiosa. Muito ruim, não era muito aconchegante não, porque ninguém acreditava nas forças espirituais, nos médiuns, e até se distanciavam, porque o preconceito da sociedade, a falta de conhecimento, a influência da cultura, que era uma cultura meia tribalesca, meio amatutada, né? Então as pessoas não consideravam, nós éramos da classe média e pobre, não tinha, quando isso surgia alguém da outra sociedade, Maria era um Deus nos acuda, até rejeitado por muita coisa. Mas em se falar de política, quando a gente tem liderança, quando a gente tem comunicação com o público, sempre o político e a forma de interpretar o nosso comportamento, o nosso trabalho, que desde o médium, já quando ele já começa praticando um trabalho social, um trabalho de dignidade, mas para ser reconhecido e se compatibilizar com a sociedade antiga, com nossos inícios, que eu já estou com 55 anos de casa aberta. E antes já existia muitos nossos queridos ancestrais que eram os benzedores, que eram os doutrinadores. Mas a política sempre existiu, e quando eu era jovem, eu assumi um cargo da política de Natal, o Djalma Maranhão, ele implantou lá um grupo de educação, de alfabetização de adultos, de pé no chão também se aprende a ler, e lá eu fui convidado, por quê? Porque quando eu me incorporava na minha casa, tinha muita gente que estava perto, muita gente. Então, eles acharam o espírito de administratividade, de seriedade na coisa. Então, mas com política, reconhecida essa política cultural que tem agora, não. Existia a política de comunicação, que não deixa de ser uma política. Do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. 3 foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas. O pai de santo comenta o caso com tristeza. O ser humano tem que botar um pouco Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, umbandista, judeu, ateu, entendeu? Evangélico, entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só. Eu digo para você que não existia, porque ninguém falava, porque os terreiros, eles trabalhavam fechados. Às vezes a gente estava na gira, a polícia batia na porta, entendeu? Então era tudo muito restrito. Se fechava ali dentro daquele quarto, daquele cômodo, e era tudo no silêncio, então não se falava nisso. A gente começou, depois que eu abri o terreiro, tudo, que o seu Pena Vermelho disse para mim, inclusive disse para a Rita, vocês vão abrir terreiro? Então você, meus 3 filhos, vai para a escola de Corimbo. Só que a gente nem sabia que existia a escola de Corimbo. Aí, então, de lá para cá, é que a gente foi conhecendo, né? A escola de Corimbo levou a gente para muito lugar, né? Nessa época, eu já ia na festa de Ogum do Ibirapuera, do Pai Jamil, mesmo antes deles entrar na escola, porque aquele negócio, né? Eu vi a faixa lá,
na Praça Ramos, eu via a faixa lá, vamos naquela festa. Então a gente ia, e eu sempre fui assim, eu vou, o terreiro vai. Você deu isso sozinha, sabe? E assim começou tudo. Olha, foi pós-ditadura, naquele período de pós-ditadura, mas dentro do terreiro, nós tínhamos intolerâncias lá, mas com vizinhos, porque o terreiro de Umbanda sempre existiu, mas alguns vizinhos evangélicos, foi quando começou a surgir as vertentes dos novos evangélicos, e a pessoa, para mostrar serviço na igreja dele, para o pastor dele, terminava tendo alguns atritos com os terreiros. Falando de década de 70, onde nós nascemos, e 80, a minha primeira recordação na dinâmica com a Igreja Católica é bastante controversa, né? Tem um aspecto que é de presença muito massiva da Igreja Católica no nosso dia a dia. Então, quem estudou escola pública como nós, já rezou na escola, já teve missa na escola, já teve as festas tradicionais católicas dentro da escola, mas também, de uma outra maneira, a Igreja Católica se relacionava na década de 80 com as religiões de matriz afro, passou a se relacionar. A minha recordação em relação a sacerdotes católicos se dá muito também na relação com as festividades públicas. Então, o pai Jamil Rachid fazia a festa de Ogum no ginásio do Ibirapuera. Desde muito pequeno nós íamos, e o terreiro todo ia, e toda a nossa trajetória nós íamos na festa de Ogum. Sempre na festa de Ogum existia sacerdotes de várias religiões, dentre eles altas autoridades católicas. Então existia uma relação que às vezes era bem dicotômica, né? Paradoxal até. De um lado, a presença católica muito forte, né, se impondo no dia a dia, mas uma aproximação com as religiões afro no aspecto mais institucional. Então eu ficava mais admirado, porque eu ia nesses eventos públicos organizados assim, Pai Jamil, Pai Demétrio, né, os grandes sacerdotes que são e foram grandes lideranças, que tinham esse diálogo entre as religiões, e não apenas com a Igreja Católica, mas traziam junto, nesse período, a presença de autoridades públicas, né, autoridades políticas, mas também muito relacionados a isso, né? É assim que eu vejo a relação com a Igreja Católica. Hoje, naquela época, essa era uma relação que era bem paradoxal. Hoje eu vejo uma relação que não flui tanto também como já fluiu. É uma relação em que, embora alguns sacerdotes católicos estejam mais próximos das religiões de matriz afro, a gente tenha, às vezes, alguns ritos inculturados, né, dentro mesmo da própria tradição católica, absorvendo as culturas afrodescendentes, para dentro das religiões o diálogo nem sempre flui da melhor forma. Então, ele está muito condicionado não somente à direção que a igreja dá, mas também ao que o sacerdote entende. Então, existe uma necessidade ainda de diálogo, como eu acho que deve existir não apenas com a Igreja Católica, mas diálogo com todas as religiões, né? A gente é favorável ao diálogo interreligioso. Nós podíamos dizer assim que eram um pouco os militares, né? Assim, porque eles aqui tinham a ordem de vir bater nas nossas portas, nas portas dos terreiros, né? Isso é que o Pai Valdivino conta, né? E os militares aqui tinham a ordem de vir bater na porta dos terreiros e trazer as reclamações ou as ordens, né, para fechar, se fosse o caso e tal, né? A Igreja Católica não, nunca teve problema, muito pelo contrário, né? O Pai Jamil, eu não lembro que época, ele foi recebido pelo Papa, né, para poder receber autorização para que pudesse formar sacerdotes, eles pudessem ministrar o sacramento, né, do casamento, o sacramento do batismo, né, e o sacramento da entrega de corpo, né. Então, o Pai Jamil, ele conseguiu
isso oficialmente de Roma. Eu não lembro o ano que isso aconteceu, mas isso aí ele pode falar para vocês. Então a gente não tinha problema com a Igreja Católica, né? Muito pelo contrário. Às vezes até os padres vinham nos apoiar e tal, dentro dos terreiros, né? Eu mesmo já tive padres aqui, né? Eu conheço sacerdotes que me recebem muito bem em suas paróquias, né? Na intimidade das suas paróquias. Então, não tem problema. Bom, a intolerância sempre existiu, né? Seja por incomodar e seja por praticar cultos que eles não estão habituados. A Igreja Católica, eu acho que não foi tão para a religião, para a nossa religião, eu acho que ela não foi tão ruim, até porque quase todo católico vai em terreiro. Quase todo católico vai em terreiro. A partir daquela associação do sincretismo, quando o pessoal começa a conhecer os santos e começa a frequentar as igrejas, e eles vão ver que a gente está cultuando São Jorge, na imagem de São Jorge, estamos cultuando o orixá, na imagem de São Jorge, estamos cultuando São Sebastião, Oxóssi, na imagem de São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, que todo brasileiro, qualquer religião que for, sabe que é Nossa Senhora Aparecida, e que nós adotamos a força e esse nome dentro da nossa religião. A intolerância sempre existiu, mas como é difícil, o morador, hoje, qualquer coisa é intolerância, hoje qualquer coisa é bullying. Então, na época não era assim, né? Na época tomavam-se determinadas atitudes, mas vinham mais do poder público, vinha mais dos militares. Não que eles fossem contra, até porque grande parte dos militares também fazia parte, mas eles não podiam divulgar, porque a cúpula não deixava. Então, invadia-se terreiro, prendia os dirigentes por vadiagem, grandes nomes nossos foram presos diversas vezes por vadiagem. Então, vadiando não estava trabalhando que não doido lá, mas no mental deles era vadiagem. Então, eu não vejo uma perseguição tão, a não ser um ou outro padre, aquele regional, que quer dominar todo mundo na sua seara, como era principalmente no interior, que você não dava um passo sem falar com o padre, aí você vai lá botar um terreiro seja de Umbanda e Candomblé, vai ter problema. Então a tolerância é mais isso, é dominar a região. Mas em São Paulo, a maior perseguição eram os militares. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, eu quero te dar um aperto de mão. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos criou, Oxalá nos amou, semeou amor e a tristeza sumiu. Tudo. Qualquer outra religião presbiteriana, anglicana que existia na época, a Igreja Católica era mais impositora, né? Existia com muita seriedade, é onde nós sofrimos preconceitos e até punições. Por quê? Porque quem mandava na polícia era católico. Quem mandava nas ações de comportamento social e educativo era tudo pessoas de outra direção religiosa. Eu acredito que eram os dois, porque a Igreja Católica dominava tudo e a polícia obedecia a muitos padres, porque a lei dos padres era muito forte. O padre chegava no domingo na missa lá, descia
a palavra deles em cima da gente lá e acabou. O padre fazia o sermão dele e a gente tinha que realmente cumprir aquilo que o padre determinava. Então eu acredito realmente que era muito difícil. E a gente estando de branco, a gente ouvia algumas pessoas falar, olha, não conversa com ele não, porque ele é feiticeiro. Ignorava a gente que a gente usava branco. E o branco só quem usava era pai de santo, naquela época. Então hoje, a gente anda de branco, tudo bem. Algumas pessoas ainda perguntam, você é enfermeiro? Não, sou macumbeiro, e aí? Então tá tudo bem. Mas é isso aí. Olha, eu acho que os dois se igualavam, por quê? Porque a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, todas as igrejas, nunca, não via com bons olhos a Umbanda. Por quê? Eu não sei te explicar. Entendeu? E, aliás, tinha vizinho que quando sabia que a gente era da Umbanda, cortava a amizade ali. Eu tive esse problema quando eu abri o terreiro. Por quê? Todo mundo achava que eu era evangélica. Porque eu tinha o cabelo comprido e usava saia igual tá você. Eu não usava calça. Quando eu abri o terreiro, todo mundo se afastou. Porque, olha, ela não é crente em nada, ela é macumbeira. Sabe? Então, é umas coisas assim que não dá para entender. Mas depois tiveram que bater na porta do terreiro, né? Porque nada como um dia atrás do outro. Perseguido, não. Não, porque se tem uma coisa que o seu Pena Vermelha exige, é horário para tudo. Então, a minha gira tem hora para começar, tem hora para terminar. Então, eu evito aborrecer vizinho. Porque assim como eu não quero ser aborrecido, eu também não vou aborrecer os outros. Então, se eu faço a minha gira de sábado, das 6 às 10, quando é 9h30, assim, máximo 10 horas, já encerrou. Primeiro porque o povo vai embora, depende de condução. Eu sofri muito em ponto de ônibus de madrugada. Porque antigamente a gira acabava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3h30. E o terreiro fechava e botava a gente na rua. E não tinha nem ônibus para ir para casa. Então, tudo isso eu fui, sabe? Aquela escola que você vai, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Então, aqui tem horário. Sábado, terça, das 8 às 10, mas terminou o passo. Uma coisa que eu não gosto, guia fazendo hora no terreiro. Porque guia fez hora no terreiro dá confusão. Principalmente algumas linhas, né? Acho que veio, trabalhou, cumpriu tua missão, tem mais lugar para trabalhar, né? Então a minha gira ela é corrida. Pode ver pelas águas, né? Que é... Sabe? Eu não tenho que ficar. Às vezes a gente fala, eu vou nas águas, não gosto de incorporar, porque a Sebastiana faz muito rápido. Mas, gente, eu tenho horário. Se o seu Pena Vermelho fala para mim, tem que encerrar às 6, pode ter certeza, 6 horas eu encerro. Porque ele manda e eu obedeço. Enquanto eu estiver mandando neles, eu não chego em lugar nenhum. Ah, sim. Automaticamente nós somos uma instituição religiosa, mas um cabedal de cultura e também comercial, porque nós temos que estar com todas as nossas documentações em dia, tudo em dia. E, com certeza, o fluxo de pessoas faz com que nós nos tornemos concorrentes de outras casas. E outras casas era o preconceito, nós não percebíamos muito de outras religiões, mas dos próprios umbandistas ou de outras religiões anexas à cultura afrodescendente ou à cultura milenar dos espíritos de luz que se manifestam. Então, existia esse... Fui muito perseguido. Inclusive, vim pessoas na minha porta desacatar, vim outros centros achar que na nossa época, quando nós começamos, isso em 66, 67, quando vinha um terreiro na nossa casa ou na casa de quem quer que seja, que fosse bem organizado, bem direcionado,
automaticamente alguns médicos queriam vir para ver se evoluía, e sofríamos esse preconceito. O que você está trazendo? Você convida meu filho de santo? Você chamou meu filho de santo? Não, ele veio chamado pelos próprios espíritos de luz que os acompanhavam. Mas era uma barra. O centro nem se comunicava com medo dessa forma. Mesa branca, então, falar em umbandista, em corporação, era um Deus nos acuda. Hoje nós estamos tudo transparente em todos os sentidos, com a prova da dignidade do tempo, da dignidade do comportamento, do respeito às formas doutrinárias que a nossa Umbanda emprega na sociedade. A gente toca aos domingos a cada 15 dias. Então já era de praxe. A gente já esperava, já dava vontade de pôr a mesinha do café para eles lá na porta, porque chegam, batem, chamam a polícia, mas assim, a gente é agraciado por orixá e pelos guias. A gente tem na nossa corrente mediúnica um médium que é advogado, então ele se apresenta e aí também as coisas tendem a tomar outro sentido, né? Mas aí eles vêm, no começo eles são mais incisivos até, e depois, com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas insistem, assim, num domingo, eles ligam, das 9 da manhã a gente começa a nossa gira às 4 da tarde, eles começam a chamar a polícia às 9 da manhã. Então o policial é obrigado a vir às 9, vinha às 9h30, 10, 11, meio-dia, 1h. Chega uma hora, eles estão cansados, eles falam, oi, tchau, porque eles chegam na porta, eles não escutam o atabaque tocando, eles não percebem nenhuma movimentação de incômodo. Como em várias vezes eles chegam aqui e está fechado o portão trancado e não tem ninguém aqui dentro. Ninguém. Um detalhe, nós já chegamos estávamos chegando para limpar o terreiro ou fazer alguma atividade e encontramos uma viatura na porta, que alguém havia chamado. E nós não estávamos aqui, não tinha ninguém no terreiro. A pessoa estava ouvindo barulho e chamou para o terreiro. E falou assim, nós acabamos de chegar, nós abrimos a porta agora. Então, esse é o fenômeno, né? E aí eu falo que, assim, entender que o planeta, eu falo planeta num todo, porque a gente vê intolerâncias, né, em todos os lugares, de todas as formas, retrocedeu. Porque eu comparo o dia de hoje, além da nossa vivência, com vários relatos, né, de incêndio em terreiro, de atuações de polícia, de chegar e levar o atabaque do terreiro preso, né? Porque não pode levar a pessoa, leva o atabaque preso, obriga as pessoas a fecharem. É muito parecida com o auge da ditadura, né? Eu falo, como é uma coisa desproporcional, porque assim, o planeta, o Brasil, né, passa por um processo onde todo mundo entende a ditadura, né? Todo mundo, né, em partes. Alguns. É feito esse movimento e isso é deixado de lado num local, é deixado para trás, e só que as atitudes, elas voltam com a mesma força, com a mesma incidência de décadas atrás, onde isso era e continua sendo enxergado como doentio, assim. Olha, eu acho que o maior problema que eu tive pela religião foi com a família, porque minha mãe é evangélica. Minha mãe sempre foi muito católica, até mudar para São Paulo. Mudou para São Paulo, acho que aconteceu com ela o que aconteceu comigo. Não gostou da missa, não gostou dos padres, porque, né, é diferente. Só que em vez dela pender para Umbanda, ela pendeu
acompanhar minhas tias, né? E foi para a igreja evangélica. Então, eu tive rejeição da família, eu tive e tenho até hoje. É aquele negócio, né? Como eu fiz um juramento, então eu não faltava na gira para ir no aniversário. Eu não faltava na gira para ir num casamento. Eu tinha um juramento a cumprir. E na minha cabeça, o juramento, isso eu aprendi na igreja católica, é coisa séria. Não é coisa para você brincar. Você faz juramento hoje, amanhã você esqueceu. É que nem promessa, né? Eu não faço promessa, porque eu acho que promessa é uma coisa assim que não... Na minha cabeça não entra. Então, a minha mãe começou a me... Aí a minha irmã brigava, porque eu não ia no aniversário dos meus sobrinhos. A outra casava, eu não ia. E eu falei, gente, eu não vou faltar na gira por causa de uma festa. Vocês querem que eu vou, eu faço no domingo. Às vezes calhava de ser no domingo, e eu ter evento para ir, e eu não ia. Então, realmente, eu tive, da família eu tive. E bastante. E tenho até hoje. Porque Umbanda, só eu da família. E todas as minhas irmãs sofrem pelo mesmo motivo. Mas ninguém quis assumir. Então, eu falei, não. Sanatório comigo, não, eu prefiro os caboclos. Eu nunca pensei em desistir. Jamais, nunca. Eu encontrei minha paz na Umbanda, né? Se por um lado eu encontrei o conflito com a família, mas eu já era casada, não dependia deles, né? Eu acho que Isidoro gostava também, a gente se encontrou na Umbanda. Então, eu me afastei da família por 20 anos. Eu fiquei afastado 20 anos. Depois de 20 anos, aí o Seu Pena Vermelha foi juntando de novo. Mas ele me afastou 20 anos da família. Tanto que, é até duro falar isso, mas a minha mãe, para mim, não tinha aquele sentimento de mãe. Ele cortou o cordão umbilical e era uma pessoa que eu gostava, mas que era uma pessoa. Não tinha aquele sentimento assim, de mãe, filho, entendeu? Igual tem a minha irmã com ela. Mas era o único meio de eu cumprir. Porque quando eu chegava na casa dela, ela botava a Bíblia na minha cabeça. Aí ela chamava o pastor para rezar para mim. Nossa, era uma loucura. Ali sim, quase eu fiquei louco. Aí foi quando ele separou. Então não é fácil a gente assumir. Naquela época não era fácil. Chico Xavier, primeira pergunta que eu lhe faço e espero a sua resposta sem hesitação, da forma que eu já ouvi. Eu, além de ser leitor insaciável da sua obra, como é que chama? Psicografada? Psicografada. Obrigado, Freitas Novas. É sempre bom a gente ter um deputado aqui na Ilharga. Eu sou telespectador e todas essas coisas que dizem respeito a coisas do espírito me interessam. Então eu vi o seu primeiro programa e quero saber de você, Chico Xavier, meu amigo, meu irmão, até onde a sua religião, o espiritismo, admite, tolera ou coonesta o umbandismo? Respeitamos no umbandismo uma grande legião de companheiros muito respeitáveis, consagrados à caridade que Jesus nos legou, grandes expositores da mediunidade que auxilia, que alivia o próximo, credores do nosso maior carinho, da nossa maior veneração, conquanto estejamos vinculados aos princípios codificados por Allan Kardec de nossa parte. A minha família, esposa, filho, sogra, mãe, pai, nunca tive represália, pelo contrário, todos apoiaram. Eu tenho uma tia somente que ela é de outra religião. Então ela não aceita a nossa religião. Mas represália comigo nunca teve, eu sei que ela não aceita. Então eu não falo nada de religião perto dela. Até porque o meu contato com ela hoje é pouco. Já estive em um contato maior, mas hoje é pouco. E é sabido por todos que ela não gosta da nossa religião. Então, eu vou falar o que da religião com ela? Nada. Deixa ela na dela e eu na minha.
certo? Agora, o apoio familiar eu sempre tive. Aliás, quem me levou para essa religião foi minha mulher, a Cida que me levou para a religião. Então eu tenho que agradecer isso. Minha cunhada, que sempre deu sustentação para a gente em todas as forças, a Isolina, que é minha cunhada, ela sempre esteve junto com a gente, sempre nos apoiou, os guias dela são fabulosos. Eu vou falar o quê da Umbanda? E um grande detalhe, a nossa religião, a Umbanda, ela é a única que te preenche em todos os detalhes. E é a única que te dá a chance de conversar com o sagrado. As outras não. As outras existe o sagrado. Você reza para o sagrado, você oferenda para o sagrado, mas esta, você conversa com o sagrado. Você pede, você agradece ao sagrado. O espírito de luz, um espírito que não é de luz, e você consegue conversar e encaminhar para que ele tenha a trajetória dele, ou não, o problema é dele, se não quiser, o problema é dele, dessa liberdade dentro da nossa religião. E é a única, nenhuma outra faz isso. Por isso que eu digo que a Umbanda, ela nos preenche. Quem quer saber da Umbanda, estuda, busca informação, para saber que ela nos preenche. O que você precisar na Umbanda tem. O que você pensar de uma situação, a Umbanda tem. Então, eu só tenho a agradecer a Umbanda. Ela é maravilhosa. Assim, minha filha, meu irmão, eu posso dizer que eu sou uma pessoa afortunada. Porque, vamos dizer assim, minha família é distante, né? E eu sou órfão de pai e mãe, né? E fui adotado por outra família. Mas minha família é mais ou menos distante. Então eu não tenho esse problema, né? Vamos dizer que Deus me escolheu mesmo para ficar aqui ininterruptamente. Então eu não tenho esse problema. Tenho minha filha, mas minha filha é do terreiro, né? O meu filho também vem na assistência, não tem nada contra, né? Mas eu não tenho represália, né? O caso aconteceu na última segunda-feira, quando este terreiro, localizado no bairro Brasil, realizava atividades preparatórias para um festejo. Segundo este babalorixá, por volta das 8h30 da noite, um homem acompanhado por uma mulher e uma criança parou um carro de som em frente ao terreiro e fez falas agressivas contra a religião. Cristo Jesus te ama. Não, eu tô pregando. Na porta do terreiro, a intolerância religiosa. As trevas estão aí. A situação foi super difícil, né? Conseguiu tirar nossa paz, foi muito desrespeitoso. A gente estava em ritual, ele quebrou até o clima, a harmonia da ritualística, e é super desrespeitoso. De acordo com o pai de santo, a agressão durou cerca de 1h30. Durante este período, a polícia foi acionada, mas nenhuma viatura foi até o terreiro. Tomou uma proporção tão grande, a vizinhança saiu toda. Inclusive, eu tenho um vizinho aqui do lado que é evangélico e foi super favorável à situação, né? Foi a meu favor, ele falou que aquilo não é doutrina religiosa, né? Não, pelo seguinte, quando eu comecei, eu sabia que era difícil, porque eu vinha de uma religião católica e fui para a Umbanda, sendo o único da família, e, desculpa, em nenhum momento eu parei para pensar em desistir. Soube que eu tive de enfrentar muitas barreiras. A Umbanda, como todos os trabalhos, né, a gente tem que fazer obrigações,
A gente tem que cuidar do santo. E isso daí é uma despesa, né? E a gente ganhava muito pouco e a gente não tinha como cuidar do santo. Então, para mim era meio difícil. Mas Deus, Ele nos dá oportunidade da gente conseguir fazer tudo que a gente quer. E eu consegui realmente dar um pulo na minha vida, consegui fazer minhas obrigações. E quanto à família, a família aceita tudo. Desculpa. A família aceita tudo que foi determinado, que são a nossa missão. Então, eu me sinto muito feliz dentro da Umbanda. A minha família, quando precisa de alguma coisa espiritual, pede. Vão também, frequentam também Umbanda. Não frequentam onde eu vou, porque eu vou em todos os lugares, né? Eles, então não tem como ir, né? Mas eles também são da Umbanda. Hoje, todos eles vão na Umbanda, vão na igreja, estão vivendo. Maravilha. Não, nunca. Eu me lembro que eu era seminarista e quando eu saí do seminário, eu saí de supetão. Eu já estava quase perto de uma ordenação. Aí, chegou em casa, a única coisa que o meu pai falou, disse, eu acho que ele foi expulso do seminário. Ou houve alguma coisa. Eu disse, não tem nada não, porque eu cheguei de malinha, nem avisei a família. Era um adolescente muito atrevido, sempre fui atrevido e metido a fazer o que não dava certo para os outros, mas para mim dava. Então, quando eu cheguei em casa, todo mundo estranhou, porque eu tinha muita amizade dentro do seminário. Meu pai era benfeitor do seminário, fazia campanha das vocações sacerdotais dos interiores e trazia aqueles caminhões cheios de mantimento, tudo, e até acompanhando a procissão do Frei Damião na época, tudo, outros sacerdotes que faziam campanha, e eu saí. Quando eu saí, para provar para eles que não estava, eu tinha amizade com o capelão do quartel, fiz amizade com ele, e na época que eu saí, no ano que eu saí do seminário, era justamente as bodas de prata do meu pai. Seria uma semana depois que eu saí do seminário. Então eu vou provar para ele. Quem vai celebrar a missa de boda de prata do meu pai vai ser o meu reitor. Eu vou pedir ao capelão que permita que o meu reitor, meu ex-reitor, então era Monsenhor Lucilo Alves, que era reitor do seminário nessa época. E estamos aí. E meu pai recebeu a bênção de Dom Eugênio de Araújo Salles, que era arcebispo de Natal, e meu pai fazia parte do comando do quartel, e houve até uma cena muito interessante. Os padres lá, os meus colegas de seminário, vieram para essa solenidade, e não houve a solenidade como nós estávamos prevendo, um banquete, uma festa monumental, e justamente no dia que foi celebrada a missa de manhã, na nossa casa, com alvorada, com tudo, e de tarde era o banquete, era tudo a recepção, e todos estavam para vir. Justamente nesse dia, o comandante do quartel, onde meu pai tinha, o comandante do batalhão de engenharia, foi assassinado em frente à casa dele, esperando a viatura para vir para a nossa festa de boda de prata do meu pai. Aí, com essa atitude que houve, o sinal me faz lembrar muito isso, porque o meu professor era Luiz da Câmara Cascudo, um historiador autodidata, um cara fantástico, e a esposa do coronel era filha do Câmara Cascudo. E houve essa cena que me marcou muito, e nas formas de olhar como você encara, como você vê
as represálias de família, é você. Eu não tive. Meu pai aceitou muito bem a minha opinião depois que ele viu que eu queria partir para uma outra coisa. Foi um grande estimulador meu. A minha mãe me acompanhou desde a primeira incorporação até 8 anos atrás, tete a tete, fazendo. Era minha cambona, mas ela incorporava também a Iemanjá dela, as entidades dela, a vovó Maria Conga. Então eu fui muito feliz. Algumas represálias de irmãos, mas eles na dele, eu na minha. Eles precisaram mais de mim do que eu deles. E dentro da minha Umbanda, os meus caboclos, meus preto velho, curou eles. Depois mudaram de religião, estão em outras religiões. E isso para mim não me faz diferença. Mas também nunca criticaram o meu trabalho e nunca fizeram nenhuma objeção, respeitando o meu espaço, cada um no seu quadrado. Na época de pai Valdivino, segundo os relatos dele, em Governador Valadares, né? E mesmo quando ele chegou em São Paulo, não era muito fácil ter terreiro, né? Não era muito fácil tocar um terreiro dentro da cidade, né? Dentro da metrópole, dentro dos locais urbanos, né? Porque as pessoas, vamos dizer assim, elas temiam um pouco terreiro, né? Terreiro não era uma coisa assim tão bem vista, né? Demorou um pouco para o terreiro se inserir, né, socialmente, politicamente, né? O terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé, se inserir socialmente, ser visto, né, como um bem para a sociedade. Então, era difícil, né? No tempo de pai Valdivino havia até um pouco de perseguição, né? Assim, por falta de entendimento, né? Então, a gente tinha um pouco de problema, né? Eu nasci em 57, né? Mas pai Valdivino nasceu em 35, então ele conta que ele tinha um pouco de problema. De 80 para cá a gente não tivemos tantos problemas assim, até porque nós já possuímos as federações, né? E as federações foram inserindo os terreiros socialmente, né? Dentro dos locais urbanos, né? Para serem melhor compreendidos. E então tudo isso foi melhorando, né? Até nós sermos compreendidos melhor politicamente, socialmente, e podermos fazer parte, né, de todo o contexto social da comunidade. Saravá, saravá, saravá. Esses filhos de Pemba que ficam de pé no cocá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos tombar. Saravá, saravá, saravá. Esses filhos de Pemba que ficam de pé no congá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos tombar.